bom, talvez uma das melhores formas de aprender alguma coisa seja através de uma boa história, né? E por isso mesmo, hoje a gente vai tentar tirar alguns ensinamentos a partir de uma história bem curtinha e bem interessante. E na história que vamos contar, havia uma criança de uns 10 anos e a mãe dessa criança achou que seria necessário para ela fazer aula de educação física, né? E botou essa criança num curso. E uma das provas, uma das aulas que essa criança precisava passar era pular de uma plataforma na piscina, só que essa criança morria de medo de altura. Então sempre que ela precisava passar por isso, ela ia se colocando para o final da fila e a cada vez que alguém pulava, ela se corroía de medo, ela sentia muito desconforto porque aquilo de fato gerava um medo muito grande nela. E o professor, vendo aquilo ao longo dos dias, chegou num determinado momento e pediu para que essa criança fosse a primeira. E aí é óbvio que ela continuou sentindo muito medo, mas aquilo foi tão rápido, ela teve que pular tão rápido, que quando ela chegou lá embaixo, ela viu que aquele medo não tinha tanto sentido assim. Ela encontrou coragem, porque ela viu que era capaz de realizar aquilo. E essa é a nossa história, esse é o conto que a gente vai analisar um pouquinho hoje. Eu acho que assim, a primeira coisa que o conto nos traz, né, nos alerta, é que a gente tem que entender o que são as coisas que nós temos que fazer e o que são as coisas que nós não temos que fazer, né? Por exemplo, eu tenho medo de pular da plataforma na água, mas eu preciso pular da plataforma na água? Será que eu realmente tenho que fazer isso? Essa é a primeira questão. Eu não estou dizendo que eu não precise, né? Mas a questão se é uma metáfora, eu preciso fazer isso? Bom, se eu não preciso fazer isso, então beleza, eu não preciso lidar com esse medo agora. Porque se o medo existe algum aviso ali, existe um sinal de alerta, existe alguma coisa dentro de mim que reverbera naquela situação e eu provavelmente vou ter que lidar com isso em algum outro momento. Mas naquele momento eu não preciso, não é algo necessário. Mas e se for o caso de ser algo necessário, eu de fato preciso saltar? Então não tenho o que fazer, eu tenho que saltar. É aquilo, né? Não tem remédio, não tem solução a não ser fazer o que está ali, mesmo com medo. E aí entra muito na questão do tipo, do que a gente fala de você adiar o sofrimento, né? Que, cara, quando você adia o sofrimento, no caso aqui a gente vai entender o sofrimento como o medo, né? A percepção desse medo, você apenas está fazendo com que ele se prolongue cada vez mais no tempo. Porque aquilo, se é algo que eu sei que vai acontecer, não adianta eu querer fazer com que... não adianta eu querer ganhar tempo, não adianta eu querer adiar aquilo, o que vai acontecer, né? Então, eu tenho medo de fazer exame de sangue, porque eu tenho medo de agulha. Tá, mas se eu tenho que fazer o exame de sangue, não adianta eu ir jogando para a semana que vem, para o mês que vem, eu vou ter que fazer. E cada vez mais, conforme o tempo for se aproximando, mais angustiado eu vou ficar, mais ansioso eu vou ficar. E no final das contas eu vou ter que passar por aquilo da mesma forma que eu passaria se eu tivesse escolhido fazer logo no início. E um outro aspecto importante, né, a partir dessa escolha, dessa visualização do que a gente precisa passar e do que a gente não precisa, obviamente é olhar de maneira um pouco mais profunda para esse medo, para o que gera esse medo, para o que gera esse desconforto. Se a gente não souber de onde ele vem, se a gente não souber o que cria esse medo tão grande na gente, a gente nunca vai conseguir tratar, né? E aí tratar é uma palavra importante porque de fato tem várias coisas que acontecem conosco que precisam de tratamento especializado, seja com terapeuta, seja com psiquiatra, enfim, ou de muitas outras formas, mas a gente precisa desse auxílio para lidar com os nossos medos. É claro que quando a gente lida com esse enfrentamento do medo, tem uma parte que é nossa, a gente precisa fazer, a gente precisa se movimentar independente da ajuda, mas buscar ajuda já é começar a se mexer, já é começar a enfrentar e a olhar para esse medo de maneira um pouco diferente. Porque medo a gente vai sentir a vida toda. Medo faz parte da nossa existência e, num certo grau, ele é importante. Mas, na medida em que ele impede que a gente realize coisas que a gente quer realizar na nossa vida, ele se torna um problema e ele precisa ser manejado de forma diferente. Para que a gente utilize, inclusive, esse medo como uma forma de se impulsionar, como uma forma de se preparar um pouco melhor para uma situação, como uma forma de fazer escolhas mais acertadas e como uma forma de se conhecer um pouco melhor também. Isso é importante entender que se eu quero superar o medo, eu preciso estar em contato com aquilo que me causa esse medo. Eu não vou conseguir superar o medo fugindo daquele objeto que é o meu objeto de medo, que causa esse medo em mim. Então eu vou precisar enfrentar. Esse enfrentamento, ele não precisa ser algo direto, ele pode ser algo gradual. Mas a história está falando de enfrentamento direto. Não, ela não está. Porque após pular, não necessariamente a criança perdeu o medo, mas a gente sabe. E você provavelmente já passou por isso. A segunda vez, o medo é menor do que da primeira.
Então, ela na verdade está vencendo o medo dela de forma gradativa. Ela só está fazendo isso sem adiar o sofrimento, sem fazer com que esse processo de ansiedade se torne maior. Então, é bom diferenciar essas duas questões, entendeu? De enfrentar o medo de forma gradual, mas de não estender esse medo além do que ele realmente é necessário. Uma das formas sempre da gente enfrentar os nossos medos é a gente primeiro aceitando que eles existem, conversando sobre eles, dialogando sobre eles, tentando entendê-los, como o João muito bem falou, e muitas vezes fazer isso sozinho é difícil. Como o João disse, existem profissionais que podem nos ajudar, mas às vezes a gente também pode encontrar essa ajuda com outras pessoas que têm o mesmo medo que a gente ou que já enfrentaram outros, porque medo é uma coisa que todo mundo tem, mesmo que não seja da mesma coisa. Estar em contato com pessoas que buscam isso é muito importante. Se você quiser fazer parte de um grupo de estudos para debater esses assuntos e muitos outros, acesse o site catarse.me/pedra de afiar e lá você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a gente e saber como participar dos nossos grupos. E aí, para te ajudar a desenvolver novos hábitos e enfrentar os seus medos, você também pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Todo dia a gente tem postagens por lá que vão trazer algumas mensagens bacanas para o seu dia a dia. E aí, aproveita, se inscreve nesse canal também, curte, ativa o sininho e compartilha para todas as pessoas que você conhece. E até a próxima. Tchau, tchau.